Então, vamos dar início ao seminário de hoje com o professor Amadeu Bego, que nós precisamos depois botar ali a sua apresentação, né? Que você vai. se- Deixa eu ver se já puder. Se já deixou online? Legal. Ótimo. Então, vou ler aqui o resumo do currículo Lattes, que é a nossa na praxe, Amadeu. E antes de mais nada, eu quero, né, já dizer que é uma satisfação e alegria e um prazer para mim, pessoal, né, ter você aqui conosco, dentro do ciclo de seminários que é tão antigo quanto o nosso programa, que esse ano faz 51 anos, e que a gente tradicionalmente realiza às terças-feiras nesse horário. E passou de uns bons anos, já nem me lembro, inclusive, quando foi, mas faz muitos anos, que ele passou a ser uma disciplina regular e para ingressantes obrigatória, né, do programa. Então a gente vai poder usufruir, né, o fruir da palestra O Papel dos Programas Profissionais de Pós-Graduação, um relato de experiência do Prof. Ki. Então, o professor Amadeu Morabego possui licenciatura em Química 2005, mestrado em Química Inorgânica 2007 pelo Instituto de Química da Unesp, campus de Araraquara, e é doutora em Educação para a Ciência pela Faculdade de Ciências em 2013 da Unesp. Programa de Bauru, né, o campus de Bauru. Tem pós-doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da USP, em São Paulo, em 2017. E atuou como professor visitante na Harvard Graduate School of Education no ano de 2020. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Química Analítica, Físico-Química Inorgânica e professor do Programa de Pós-Graduação em Química do Instituto de Química da Unesp, campus de Araraquara. É atualmente assessor da Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. Atuou como coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede, o Prof. Araraquara, entre 2017 e 2021. E no período de 2014 a 2018, foi coordenador da área de Química do Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência, o PIBID, da Unesp de Araraquara. Em 2016, recebeu o prêmio Professor Rubens Murilo Marques, da Fundação Carlos Chagas, como melhor experiência educativa inovadora para a formação de professores. É também membro de comitê editorial e árbitro de várias revistas nacionais das áreas de educação e de educação e ciências, além de assessor da FAPESP e da Fundação Carlos Chagas. Tem experiência na área de educação, com ênfase no ensino de química e em formação de professores de química, atuando principalmente nas seguintes temáticas: parcerias público-privadas na educação, trabalho docente, aprendizagem da docência e desenvolvimento profissional de professores, processos e materiais educativos na educação em ciência química, e é líder da Rede de Inovação e Pesquisa em Ensino de Química, RIPEC. Amadeu, muito obrigado. Você tem então aí o tempo que for necessário. A gente tem um limite aqui do nosso horário de 18 horas, mas estamos abertos depois também durante, inclusive, se você, né, quiser interagir com a audiência. Muito bom. Então, gostaria de agradecer, né, primeiro o convite. Jordan vai ser sempre o meu mentor, né, quando eu estive aqui na USP. O convite é sempre uma ordem, a gente estará aqui, né, e é uma satisfação enorme estar aqui no programa, no PIEC, para poder contribuir um pouquinho nos seminários, eu que já frequentei aqui num passado um pouquinho distante. É, eu fiz até a pergunta para o Jordan sobre quanto tempo de apresentação, e tentei fazer uma apresentação que ela vai ter um caráter assim de uma possível linha do tempo e vamos tentar deixá-la um pouco mais enxuta para ver se a gente tem um tempo no final, que eu acho que é o mais bacana, para perguntas e podemos trocar aqui a partir dessa temática dos mestrados profissionais, tá? Acho que tem esse passador aqui, né? Deixa eu só ver se tá tudo certo. É.
Espera aí, acho que é agora aqui. Era esse botãozinho aqui. Então tem o pointer e passa. Bom, então, pessoal, eu preparei aqui uma apresentação com 4 blocos de discussões e cada um desses 4 blocos eu tentei colocar questões disparadoras para a gente refletir. Então, primeiro, comentar sobre um marco teórico. Essa primeira parte, essas 2 primeiras partes da apresentação, apresentar um marco teórico que a gente pode chamar de consensual sobre a atividade docente nos dias de hoje e a formação de professores na perspectiva da profissionalização. Feita essa apresentação, aí nós iremos discutir sobre o desenho da política pública, qual o papel da prática na formação de professores, pensando os mestrados profissionais, e aí a parte que é o foco dessa apresentação, falar dos mestrados profissionais em rede e comentar um pouquinho da experiência Profiqui, que é essa do mestrado profissional de Química em rede nacional. A ideia é apresentar até de quem viveu a implantação, né, a partir da experiência da Unesp, esse programa de mestrado profissional em rede, as críticas, as controvérsias, e aí podemos dialogar um pouquinho sobre essa modalidade de pós-graduação no Brasil. Muito bem, então, no primeiro bloco, fazer uma breve apresentação sobre a ideia de saberes docentes, tentando responder essa questão disparadora de os saberes privativos, né, da atividade de ofício de ensinar. O Gautier é considerado, todos que estudam formação de professores, né, é considerado um grande referencial, disparador dessas discussões sobre a profissionalidade e a profissionalização da atividade de ensinar. E ele traz, à época, né, ele trazia uma discussão muito interessante que, do ponto de vista histórico, vários ofícios desenvolveram, e mais do que desenvolver, legitimaram socialmente o que ele chamou de um corpus de saberes privativos, saberes específicos da profissão. Então, vamos pegar casos bem caricatos, né? Então, tem coisas que médicos fazem e sabem fazer, e é legitimado e só os médicos fazem, socialmente, do ponto de vista da divisão do trabalho. Tem coisas que advogados fazem e assim sucessivamente a gente pode ir colocando para várias profissões que têm esse corpus de saberes desenvolvidos e legitimados. Entretanto, o professor Gautier vai apontar que, do ponto de vista do ofício de ensinar, sobretudo pensando nos diferentes níveis de ensino, você encontra uma ausência histórica desse corpus bem delimitado e legitimado de quais são os saberes profissionais que caracterizariam e seriam privativos que só as pessoas que têm uma formação profissional específica conseguem exercer e exercê-la com profissionalidade. De modo a que, dependendo do nível de ensino, pessoas que não têm uma formação específica para ensinar, eles acabam lecionando. E aí não precisamos relatar os casos caricatos de pessoas que não têm formação nenhuma atuando nas salas de aula de maneira improvisada na educação básica. Bom, dito isso, o Gautier apresentou na época, isso que ficou depois muito citado, né? Um, uma frase com 2 pontos chamados de: historicamente, o ensino se configura como um ofício sem saberes, e depois, saberes sem um ofício. E essa discussão que ele apresenta se baseia em 2 aspectos. O aspecto do ofício sem saberes é a crença persistente ao longo dos anos e das décadas de que ensinar consiste apenas em transmitir conhecimentos e, portanto, precisaria apenas de talento, ter bom senso, conhecer um conteúdo específico. Então, nós teríamos um ofício que não tem saberes privativos que dariam característica a esse ofício. Por outro lado, a ideia de saberes sem ofícios, principalmente na década de 70 e 80, que é o período em que o Gautier está criticando,
muitos dos conhecimentos gerados na academia, principalmente na área de educação, às vezes eles, para produzir um conhecimento acadêmico, recortavam tanto o fenômeno educativo e usavam abordagens de pesquisa principalmente pautadas na ideia de pesquisas experimentais, quantitativas, que o conhecimento gerado na área de educação na academia não se dirigia a um professor real. De modo que aqueles que exerciam na base o ofício de ensinar não reconheciam e não legitimavam esses conhecimentos produzidos academicamente. Quem já foi fazer estágio em escolas, né, da educação básica, ou até reuniões com os professores no ensino superior, já ouviram frases desse tipo: isso é pedagogia, isso não funciona aqui na sala de aula. Na prática, a teoria é outra. Então, frases desse tipo acabam ilustrando esse fenômeno estudado e criticado pelo Gautier, da ideia de produção de conhecimentos na década de 70 e 80, que não tinham legitimidade e validade para um contexto real e complexo dos processos de ensino-aprendizagem. Então, a ideia é que, devido a esse processo histórico, ainda mais em alguns países, sobretudo os países latinos, com atividade de ensino muito conectada a ordens religiosas, né, atividades vocacionais, isso pode gerar o que é chamado de uma imagem espontânea do ensino, né? Então, as chamadas concepções essencialistas ou vocacionais, eu até coloquei essa foto aqui provocando, que muitas vezes a gente ouve palavras, não, essa menina ou esse menino nasceu para ser professor. Ele já dava aula para os coleguinhas dele, né? Então só podia ser um professor por vocação. Ou concepções condutivistas que basta o conhecimento da matéria, faz um treinamentozinho rápido e já é habilitado para poder entrar numa sala de aula e exercer a atividade de ensinar. Qual o grande problema, né, de acordo com essa literatura de formação de professores, na perspectiva da profissionalidade, para todo o ciclo de formação, inicial e continuada? O que pode gerar, e tem muita força, essa imagem espontânea sobre o ensino a partir de uma formação ambiental. Então, veja, se nós não temos, do ponto de vista social, uma legitimação desses saberes característicos da atividade de ensinar, os professores que às vezes estão nas salas de aula, em todos os níveis de ensino, não têm necessariamente uma preparação profissionalizada para o exercício dessa atividade. E aí nós passamos, até chegarmos à universidade, pelo menos 10 a 12 anos numa sala de aula. E a gente vê as atividades acontecendo na sala de aula e fica com uma imagem do que demanda, do que é necessário para poder ensinar. E mimetizando, pode chegar ao ensino superior, inclusive para os cursos de licenciatura, com essa visão muito cristalizada e muito forte sobre o que é, no fim das contas, ser um professor e o que é atuar numa sala de aula, chamada a, a, a influência da formação ambiental nas nossas práticas futuras, e isso acaba permitindo pouca renovação ou avanço em relação às práticas de ensino. Bom, então, ainda lá no comecinho da década de 90, o professor Gautier ele vai defender que era necessário, à época, promover para o ensino um ofício feito de saberes para avançar em relação a uns saberes sem ofício e um ofício sem saberes, considerando o ofício de ensinar como uma mobilização de vários saberes que formariam uma espécie de reservatório para responder às situações complexas das salas de aula. E aí, uma analogia que eles até usam no livro depois, da ideia de caixa de ferramentas, que se eu souber só usar um martelo, se eu precisar pintar uma parede, só usar o martelo não dá conta dos problemas, então precisaria desenvolver uma série de saberes relacionados a saber e saber fazer para resolver situações complexas e saber usar as ferramentas adequadas para as atividades que se apresentam na sala de aula. Bom, dito isso, do ponto de vista internacional,
nós tivemos um grande movimento reformista que tentava advogar, é isso que eu venho falando para vocês, a ideia de uma profissionalização da atividade de ensino, tentando afastá-la de concepções chamadas de concepções artesanais ou artísticas, que a atividade de ensino seria muito singular, que cada pessoa vai desenvolvendo a sua própria forma de dar aula, e que isso seria um processo bastante ad hoc e próprio da pessoa que está desenvolvendo, para uma perspectiva que fosse da profissionalização e que existia, então, uma base de conhecimentos, né? Essa linha de pesquisa internacional ficou uma linha muito forte, principalmente na década de 90, começo dos anos 2000, chamada de knowledge base, de que parte da premissa que existe então um corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que um professor necessita para atuar numa sala de aula, e que, portanto, a comunidade acadêmica ela poderia investigar e tentar sistematizar os chamados saberes docentes e quais seriam os saberes privativos da atividade de ensinar. De modo que, para quem fosse exercer esse ofício, ele teria uma série de compreensões, conhecimentos, habilidades, disposições que só quem teve uma formação em nível superior, né, na perspectiva da profissionalização, conseguiria desenvolver isso em sala de aula e, portanto, ele teria uma atuação que a diferenciaria de uma outra pessoa que entrasse numa sala de aula para dar aula e não tivesse essa formação adequada. Tudo bem até aí? Bom, aí essa linha, como eu disse, foi uma linha assim muito frutífera. A partir da década de 90, começo dos anos 2000, muitos pesquisadores mundo afora se debruçaram sobre essa discussão dos saberes docentes e eu trouxe aqui todos que estudam, né, essa linha de formação de professores, aqueles considerados os grandes referenciais. Dentre eles, a professora Selma Garrido Pimenta, que é aqui da USP, né, que ela faz também uma proposição de saberes docentes junto com vários outros, né? O Porlan da Espanha, nesse caso específico da área de ensino de ciências, por isso que eu coloquei aqui para vocês, o Schumann, o Gautier, ali da América do Norte, né? Tardif e o Pacheco, que é português. O que aconteceu depois desses grandes estudos, esses grandes referenciais, é que se proliferaram as chamadas tipologias de saberes. E diferentes autores propõem diferentes tipos, que a gente pode chamar de categorias desses saberes, e nem sempre essas categorias entre os diferentes autores acabam coincidindo, e muitas vezes a própria o referencial teórico e a forma e a metodologia usada para investigar esses saberes também acabavam diferenciando, o que gerou uma polissemia e uma grande quantidade de propostas tipológicas para quais seriam esses saberes chamados de saberes privativos essenciais para a profissão docente, né? Muitas pessoas que se debruçaram sobre esses estudos fazem propostas do que são chamados de, inclusive meu ex-orientador, o Eduardo Terrazan, que eles chamavam de aproximações e afastamentos, tentando propor sínteses do que seriam essas tipologias desses diferentes autores, né? Eu trouxe uma das propostas de tipologia que era usada pelo antigo grupo de pesquisa, né, do meu orientador, que essa proposta de síntese deixa eu até fazer um parênteses nesse meio do caminho. Existe até uma discussão, principalmente para quem segue a linha do Schumann, né, de que não seria o termo adequado saberes, mas teria que usar conhecimentos. Há uma diferença entre a ideia de saberes e conhecimentos, mas todos aqueles que tentam fazer esses movimentos de aproximação e afastamento, eles chegam na ideia de saberes, que seria um conceito mais amplo do que conhecimento. E aí, então, com essa proposta, mesmo sabendo das limitações dela, dá para a gente discutir o que poderia ser considerado consensual na área de formação de professores para aqueles que seriam saberes privativos. E a minha área é química, de origem,
Então eu fico mais confortável, talvez, dando um exemplo da área da química, e aí vocês podem pensar na área de biologia, da física, né? Exemplares desses saberes. Então, o que é consensual em todas as tipologias apresentadas é que um professor precisa ter o conhecimento do conteúdo, ou o chamado saber disciplinar. E que isso é inegociável. Um professor vai dar aula de química, ele tem que saber química tanto quanto alguém que vai ter uma formação específica, como um bacharelado. Às vezes não a especificidade de alguns aspectos desse saber do conteúdo, né, ou esse conhecimento do conteúdo, esse saber disciplinar, mas que um professor tem que dominar e ter muita fundamentação do conteúdo específico que é alvo de ensino dele. Aí, se a gente vai para a linha do Schumann ou então da linha do Rafael Porlan, há até uma discussão de que propostas de formação de professores mais interdisciplinares acabaria correndo o risco de esvaziamento da especificidade desse saber disciplinar. Então, essa é uma das discussões e das diferenças aqui. Então, o professor vai dar aula de, por exemplo, cinética química, ele tem que saber cinética química do ponto de vista até mais do que aquilo que ele vai ensinar no nível médio, né? Uma cinética química avançada. Saberes pedagógicos seriam aqueles saberes característicos da formação da área de educação. Então, filosofia da educação, psicologia da educação, história da educação brasileira e assim sucessivamente. Bom, então eu sou um professor que vai dar aula de cinética química para o ensino médio de uma determinada escola, então eu preciso conhecer uma série de aspectos chamados de pedagógicos, de conhecimentos pedagógicos relacionados à educação. Aí eu vou pular esse saber de interface, que eu vou deixar ele por último. E aí, principalmente pela proposta do Tardif, os saberes experienciais, eles teriam um peso bastante forte na formação dos professores, porque muitas das discussões acadêmicas, usando uma analogia, considerando a limitação dela, posso saber tudo sobre bicicleta, a história da bicicleta, mas se eu não ir lá e aprender a andar de bicicleta, vai ser bastante difícil, só tendo aulas e discussões acadêmicas sobre ela. Então, portanto, a papel da prática na formação docente, desenvolver a experiência de gestão de sala de aula e de trabalhar com estudantes, adolescentes ou crianças, é um saber muito importante e ele é plural e se integra aos outros saberes durante a formação docente. Os saberes curriculares, principalmente explorado pelo Gautier e pelo Tardif, e também a professora Selma Garrido apresenta essa proposta de saberes curriculares, com outro nome, é que o professor precisaria ter um conhecimento da organização curricular, das propostas curriculares do ponto de vista oficial, mas também da organização da sua própria disciplina. O que se apresenta no primeiro ano, do ponto de vista horizontal e do ponto de vista vertical, o que se trabalha no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, quais são os materiais curriculares, livros didáticos, currículos propostos, a legislação da área, assim sucessivamente. E, por último, o saber de interface, bastante enfocado pelo Schumann, né, chamado de conhecimento pedagógico do conteúdo, e pelo Rafael Porlan, da área de ensino de ciências, chamado de o conhecimento que, bom, sei tudo sobre cinética química, tenho conhecimentos pedagógicos da psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento, por exemplo, na perspectiva piagetiana ou vigotskiana. Só que agora eu preciso ensinar para aluno do ensino médio, a partir de uma perspectiva pedagógica, cinética química. Como então eu opero o processo educativo a partir de uma perspectiva de como eu entendo a aprendizagem de ciências, por exemplo, ou de química, para ensinar esse conteúdo específico. Então, quais são as estratégias, quais os recursos, quais os materiais, como organizar isso, seja na forma de um planejamento, usando o modelo que for, para um conteúdo, para um contexto específico, por exemplo, ensino médio, baseado em um determinado currículo, aí chamado esses saberes de interface. E aí
isso formaria, lembrando, apresentando essas aproximações e afastamentos, mesmo sabendo das limitações que ela tem, isso formaria o que a linha do knowledge base, né, da linha dos saberes docentes, chamaria de conhecimentos privativos da atividade de ensinar, do ofício de ensinar, que todo professor que passaria por uma formação profissional, portanto, em nível superior, precisaria desenvolver, mesmo em nível inicial, para depois continuar esse desenvolvimento ao longo da sua carreira. E isso tornaria a atividade de ensino profissionalizada a tal ponto que há coisas que um professor faz em sala de aula que ele teve uma formação específica para fazer que qualquer outro, vamos chamar assim, aventureiro que entrasse numa sala de aula não daria conta para desenvolver as atividades que um professor profissional consegue desenvolver. Então, essa é a premissa e essa é a proposta. Tudo bem? Esse primeiro bloco? Acho que estamos bem aqui de tempo. Bom, então, a partir daí, dessa linha, né, que ficou muito, vamos dizer assim, famosa e proeminente na área de formação de professores, várias discussões foram sendo feitas de, bom, como formar professores nessa perspectiva da profissionalização, da profissionalidade. O que a gente precisaria ter do ponto de vista na formação inicial e depois a integração com a formação continuada. Quais os arranjos, quais os modelos e quais as práticas para conseguirmos reformar ou reestruturar os cursos de licenciatura, num primeiro momento, e os cursos de formação continuada, num segundo momento. Bom, algumas propostas surgiram, né, na literatura e todas elas tentavam enfrentar o problema de qual é o papel da prática na formação de professores e como a gente integra esses diferentes conhecimentos para produzir esses saberes. E aí eu trago essa figura proposta pelos pesquisadores espanhóis, né, o Rafael Porlan e a Ana Ribeiro, que eles fizeram na década de 90, e o livro é muito bacana, esse livro deles aqui, um levantamento nas tradições latinas e também com exemplares da América Latina, de o que eles chamaram de grandes enfoques até a década de 90 da formação de professores de ciências. Eles usam o nome enfoque porque o enfoque ele tenta trazer qual é a característica principal dessas tradições e não é necessariamente uma estrutura curricular específica. Então, analisando vários casos, né, ali na Espanha, em Portugal, no Brasil, em alguns outros países da América do Sul, pegando esses vários casos, eles encontraram algumas grandes tendências, inclusive ao longo da história. Lembrando que aqui a gente está na década de 90 do ponto de vista da pesquisa empírica. E eles fazem essa proposta de enfoque e fazem esse esquema, que eu acho um esquema assim, ficou muito didático e muito interessante para a gente entender as tensões e os desafios a serem enfrentados quando a gente pensa em formação de professores, principalmente a estruturação dos nossos cursos de licenciatura. Tá. Então, o primeiro enfoque, eles chamaram de enfoques acadêmicos. Nesses enfoques acadêmicos, o papel da prática nas escolas, ele é nulo. Ele é muito característico daquelas formações, principalmente de tradições religiosas, né? Algumas que foram trazidas para o Brasil, em que, para ser um professor, você tem que dar a formação acadêmica para ele, e aí você tem os saberes dos conteúdos específicos e os saberes da educação. Se ele se formar como um grande acadêmico, leu sobre educação, né? Leu sobre os conteúdos específicos que ele vai ensinar, biologia, história, seja qual disciplina for, e ele tem uma formação superior, ele já estaria pronto, preparado para ministrar as aulas. Essa é o primeiro enfoque que alguns cursos mantinham. Pode ter alguma pitadinha de prática, mas do ponto de vista da grande estrutura da organização da formação de professores, o que pesa é o enfoque acadêmico.
Principalmente na década de 70, algumas iniciativas, né, na época do que a gente chamou de racionalidade técnica, né, ou do tecnicismo, alguns enfoques, então, falavam dos conteúdos escolares específicos, porém, as disciplinas de ciências da educação, elas se relacionavam com a prática numa perspectiva aplicacionista. Então, o papel da prática começa a ser levado em consideração, né, nesses enfoques técnicos ou tecnicistas, porém, as disciplinas, por exemplo, de didática ou de metodologia, o professor aprendia algumas técnicas de como fazer e ia para a sala de aula aplicar da maneira adequada. Então, dentro dessa perspectiva, lembrando que eu estou sempre apresentando o argumento estressado aqui, né? Dentro dessa perspectiva, o papel da prática é um lugar de aplicar aquilo que a gente aprende do que deve ser feito da maneira mais técnica, tecnicamente recomendada para você ir lá para a sala de aula. Sobretudo na década de 80, houve uma grande crítica ao tecnicismo. Então, veja, o tecnicismo critica a formação meramente acadêmica e que os futuros professores precisariam estar mais bem preparados para conseguir aplicar aquilo que é considerado, vamos chamar assim, de padrão ouro de técnicas de ensino para quando você vai para a sala de aula. E na década de 80 surge uma crítica muito grande ao tecnicismo e que então esses conhecimentos de ciências da educação que estavam ligados ao tecnicismo, eles seriam desprezados e o lugar para aprender a profissão, que é muito singular, é muito complexa, depende muito do contexto, onde se aprende é na prática. E aí tem uma hipertrofia da ideia dos conhecimentos baseados na experiência como aqueles importantes relacionados aos saberes da educação. Então, nós teríamos a formação dos conteúdos específicos e a prática se aprenderia praticando, que também é chamado de um enfoque espontaneísta, né? Tudo bem até aí? Então, veja, nesses três grandes enfoques, você tem grandes problemáticas relacionadas a como formar professores quando você olha com a lente da profissionalização. E um dos grandes movimentos que começam a ser feitos para tentar superar esses três enfoques na formação de professores é o que ficou conhecido na década de 90 do educar pela pesquisa. E a ideia, então, era como promover a aproximação entre a formação específica e a formação pedagógica nos cursos de formação de professores, ao mesmo tempo em que a gente consiga fazer a aproximação entre a formação acadêmica e a realidade escolar, sempre bastante singular e complexa. Quem estaria nessa intersecção a partir dessas quatro dimensões, então, seria a proposta do Educar pela Pesquisa, onde então nós teríamos um movimento de teorização da prática para tentar superar a dicotomia, a fundamentação pedagógica para a tomada de decisão em ambientes complexos e o desenvolvimento pelos professores da capacidade investigativa, crítica, a autonomia e a criatividade do seu ofício. Então, valorizando aspectos da crítica que se fazia a, ao tecnicismo, mas ao mesmo tempo valorizando e reposicionando a importância da pesquisa acadêmica e dos saberes acadêmicos na formação de um professor. E aí, então, nós teríamos a construção do conhecimento profissional, que, portanto, é legitimado e partilhado em comunidades de prática daqueles que exercem aquele ofício. Bom, então, na ideia do educar pela pesquisa, para a gente pensar a formação de professores, concebe-se o trabalho docente como uma tarefa aberta e criativa, porém que a pesquisa e a pesquisa sobre a própria prática, mais do que ser uma atividade paralela, ela seria uma exigência do próprio ofício de ensinar.
E aí, se a pesquisa ela vai para o centro da atividade do ofício de ensinar, a pesquisa ela pode ser pensada como um processo de formação permanente que vai contribuir para a melhoria da prática de ensino dos professores. E, portanto, a pesquisa ela ajudaria a elevar a capacidade de inovação e a tomada de decisões em ambientes complexos, certo? Seria um movimento de dialogar com pares e buscar interlocutores teóricos para ir desenvolvendo e melhorando essa base de saberes profissionais que se fossem de fato, então, úteis para um professor e não fossem meramente produções que não têm ressonância e legitimação entre aqueles que exercem a atividade de ensinar. Bom, eu gosto bastante, eu trago até essa citação direta, né, da professora Maria Galeazzi, do Roque Moraes, que ele traz bem a ideia, né, do que foi se constituindo, se consolidando na década de 90 e começo dos anos 2000, sobre como deveria ser pensada a formação de professores, né, e com a especificidade da área de ensino de ciências. Então, olha só que legal essa citação. O educar pela pesquisa propicia aos sujeitos se assumirem no discurso pedagógico e na linguagem científica. Portanto, vejam, ó, se assumir no discurso pedagógico é ir num sentido contrário àquela fala que eu falei para vocês, né, anteriormente. O professor fala assim: ah, isso é mera pedagogia, isso não serve para a minha sala de aula. Na prática, a teoria é outra. Então, seria a ideia de uma assunção desse discurso pedagógico como integrante à atividade de um professor e na linguagem científica, possibilitando-lhes o desenvolvimento de competências questionadoras e argumentativas, indicadoras da complexificação de conhecimentos e práticas dos licenciados. Isso, por sua vez, encaminha o desenvolvimento de capacidades, olha só que legal, de intervenções qualificadas nas realidades educativas. Então, para superar aquele espontaneísmo e a prática pela prática, a pesquisa fundamentada pedagogicamente sobre a própria prática do professor qualificaria essas intervenções na prática, na realidade educativa, tanto em sentido restrito de sala de aula, como no contexto mais amplo. Indicadores, olha só, de uma qualidade política da formação propiciada pelo Educar pela Pesquisa. Bom, então, para a gente fechar o segundo bloco e já caminhando para a parte final do seminário, e como ficaria a formação continuada, Amadeu? Ora, se a ideia é defender e resgatar a ideia da profissionalização, da profissionalidade, e aqueles professores que estão em sala de aula, tendo esse modelo do educar pela pesquisa como transversal à formação de um professor, na formação continuada, por diferentes ações, nós teríamos que tomar também a pesquisa como uma forma de desenvolvimento profissional dos professores. Então, deveríamos valorizar coletivos organizados sobre os indivíduos isolados e a interação com pesquisadores envolvidos e comprometidos na formação continuada, principalmente na interação universidade e escola. E aí, a discussão e a colaboração profissional entre os pares e com os formadores, centrados na prática de ensino do professor, e que essas ações fossem prolongadas e houvesse coerência sistêmica. Qual é uma das grandes críticas quando a gente pensa na formação continuada? Que geralmente os professores se reúnem numa sala, e agora também está muito na moda, sentam na frente de uma televisão e fazem aquelas chamadas capacitações pontuais. Vai vir alguém falar sobre avaliação formativa. E depois muda num outro dia, chega alguém para falar sobre o uso de tecnologias. Então são muito pontuais e que não têm relação direta com a prática de ensino do professor e essas interações com pesquisadores e os professores que estão na sala de aula. Perfeito? Bom, vejam, aqui eu estou trazendo do ponto de vista da literatura uma série de fatores. Depois a gente vai ver como a política pública se desenha, pensando na pós-graduação para professores, e depois o exemplo do Prof. Kim. Então, o que a literatura também aponta como, às vezes a gente
não faz o levantamento das necessidades formativas desses professores para organizar a formação a partir das necessidades deles, compartilhar os objetivos das formações, ter o foco no desenvolvimento da autonomia e autoria docente, para além de essas capacitações verticalizadas e pontuais, né? Acompanhamento e apoio desses professores ao longo da formação continuada, foco em problemas práticos profissionais, avaliação constante e processual, e o estímulo à autoavaliação e reflexão crítica. Por fim, trouxe listado, né, que é toda uma literatura que fala sobre essas boas práticas de formação continuada. Esses elementos também são essenciais quando a gente pensa na formação continuada. Institucionalização das ações como política de formação continuada, alinhamento e articulação da formação continuada com outras políticas educacionais da rede, apoio institucional e de autoridades educacionais às ações de formação continuada, compromisso das escolas com essa formação continuada, compartilhando espaços e conquistas, garantia de tempo para essa formação continuada e coerência das condições de trabalho para quando os professores estiverem nessas ações formativas de formação continuada. Então, veja, pensar a formação a partir da ótica, da perspectiva do educar pela pesquisa e o educar pela pesquisa dentro de uma grande visão de que a atividade de ensino ela tem que ser profissionalizada e ser exercida por profissionais, gera uma série de elementos de como eu penso desde a formação inicial e a formação continuada. Então, como que a gente poderia desenhar políticas educacionais de formação que pudessem ir, né, mais ou menos, estivessem em linha com essas propostas apresentadas na literatura. Então, vamos pensar aqui no papel dos programas profissionais. E aí, vou apontando algumas das características e vocês já podem tentar identificar algumas possíveis contradições para dar o exemplo do Profiqui e depois abrir para o diálogo aqui, questões e conversas, né? Bom, então, primeiro, eu trouxe da maneira como está no site da CAPES, que eu queria mostrar uma coisa para vocês. O mestrado profissional, ele foi publicado lá no site Quais são as suas características? Em 2014. E essa redação ela foi atualizada em 2019. Depois dessas duas portarias que modificaram e regulamentaram a modalidade profissional, tanto para mestrado como para doutorado profissional. Entretanto, no site da CAPES, e isso que é legal destacar, ainda consta essa redação, que inclusive é uma redação prévia a 2017. Então, aqui pode revelar uma possível concepção do para que servem os programas profissionais. Olha só como está no site da CAPES. O mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação, estrito sensu, voltado para a capacitação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento, mediante estudos de técnicas, processos ou temáticas que atendam a uma demanda do mercado de trabalho. Então está sim apresentado, inclusive isso eu peguei o print ontem para atualizar nessa apresentação que eu tenho, que é uma redação que não é necessariamente a que está em 2017, mas é o que está lá no site da CAPES. Depois tem outras coisas e fala assim, ó, o trabalho final do curso deve ser sempre vinculado a problemas reais da área de atuação do profissional aluno, de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, podendo ser apresentado em diversos formatos. Então, essa é uma outra característica dessa modalidade profissional. Ao contrário, às vezes, do acadêmico, e aí depois eu vou fazer o recorte para a área de ensino, isso aqui é para todas as áreas, tá? Quem vai fazer a modalidade profissional tem que, obrigatoriamente, pegar o seu objeto de investigação
relacionado a um problema identificado no seu contexto prático, tá? Além disso, tem que gerar o que é chamado depois de um produto a partir da pesquisa que foi realizada. Aqui, do ponto de vista de como está, o último levantamento 2019 completo e disponibilizado na plataforma Sucupira, olha como nós tínhamos o retrato em 2019. Na área de ensino, os mestrados profissionais, eles respondem a um pouquinho mais de 50% dos programas. Então, é uma quantidade muito grande de modalidades profissionais. Não havia, em 2019, ainda os doutorados profissionais, né? Mas aí os programas que oferecem tanto mestrado como doutorado já tinham um número que estava avançando. Do ponto de vista de distribuição regional, como acontece com várias outras áreas, né? A região sudeste concentra a maior quantidade desses programas, mas avançou do ponto de vista da distribuição para as outras áreas, destacando que ainda precisa avançar muito, particularmente na região norte. Então, veja, é uma modalidade que está amplamente disseminada, e em alguns casos, como na área de ensino de ciências, chega até ter uma quantidade superior àqueles mestrados acadêmicos, né? Claro, quando a gente já vai considerar mestrado e doutorado, aqueles programas que oferecem os dois, não necessariamente isso é verdadeiro. Bom, como isso se alinha, então, à proposta do mestrado profissional, a ideia de uma integração sistêmica entre as políticas educacionais. Se nós pensarmos no Plano Nacional de Educação, o primeiro, né, não o primeiro necessariamente, né, mas o que nós tínhamos que estava vigente até então, colocava as famosas 20 metas. Dentre essas 20 metas, para essa apresentação, a meta 16 era essa: formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência do PNE, né, 2024, e garantir a todos os profissionais da educação formação continuada, tal. Levantamento do INEP, que nós temos o último que foi divulgado, né, fechando aqui em 2023, essa foi uma das metas que eles falam que quase atingiu, né, que provavelmente em 2024 a gente teria atingido o Plano Nacional de Educação. Porém, quando você vai olhar com mais detalhes nessa meta, o que a gente vê aqui, o que cresceu bastante do ponto de vista de formação de pós-graduação? Especialização, né? Quando a gente vai para mestrado, estrito sensu, cresceu muito pouco, quase que não houve crescimento significativo, e doutorado também, crescimento também bastante tímido para cá. Então, do ponto de vista do que estava desenhado, inclusive o documento da nossa área, né, da área 46 de ensino, mantém esse entendimento, que a modalidade profissional destina-se aos profissionais da educação básica e geram processos e produtos educacionais que são disponibilizados nos repositórios do país, também gerando, em alguns casos, artigos e outras formas de produção. Então, veja, uma das características que diferenciaria a modalidade profissional da modalidade acadêmica é a ideia de que a pesquisa tem que ser centrada num problema da própria prática e que ela deve gerar, inicialmente era chamado só de produto, hoje em dia já se usa essa nova nomenclatura de PE, que é produto ou processo educacional. A gente já vai falar sobre ele. E aí, qual a definição de produto ou processo educacional? Ele tem que ser um resultado tangível, que é oriundo do processo de investigação, que foi realizado no nível de mestrado ou doutorado, podendo ser realizado de forma individual
pelo discente e pelo docente do ponto de vista estrito sensu, ou em grupo quando você pega outros programas como o PIBID. O produto deve ser elaborado para responder uma pergunta ou um problema oriundo da prática profissional. E ele deve apresentar especificações técnicas, ser compartilhado, ser registrado em plataforma, apresentar aderência às linhas e os projetos de pesquisa e apresentar o potencial de replicabilidade por terceiros. E, dentro do possível, avaliado pelo público-alvo a que esse produto se destina. Então, uma das defesas e uma das características dos programas profissionais que os diferenciaria dos programas acadêmicos há um problema prático, essa pessoa vai fazer o programa profissional pensando nesse problema prático, deve investigar esse problema prático por meio de uma pesquisa em nível de mestrado ou de doutorado e tem que gerar obrigatoriamente um produto ou um processo educacional que ele seja registrado e que depois possa ser compartilhado. Então, só para entender bem, às vezes para quem não conhece as modalidades profissionais, tá? Quais são listados, né, lá na plataforma Sucupira em termos de categorias para produtos educacionais? Pode ser material didático, cursos de formação, tecnologia social, software, relatório técnico, manual, carta, mapa, e assim sucessivamente. Listei algumas das categorias, e aí depois lá no site da CAPES tem todas as especificações, né, desses produtos. E de modo geral, como desenvolver esses produtos? Com que abordagem? O documento de área, depois da reunião de meio termo, né, que sai um relatório, todos eles apontam que o mestrado profissional ele deve prezar pelas abordagens de pesquisa chamadas de pesquisas de desenvolvimento. Como seriam essas pesquisas de desenvolvimento? A ideia é, você faz uma pré-concepção, né, do que você vai levantar o problema, do que você vai precisar tentar resolver lá no seu contexto profissional, realizaria a pesquisa, referencial teórico, público-alvo, ajustes, literatura da área, analisaria e faria a síntese para vir para um processo de prototipação desse produto e a avaliação do produto em prática. Depois, a análise da aplicação desse produto, que pode ser todos aqueles produtos que eu falei para vocês, desde um software até uma sequência didática, um material educativo, um manual didático, assim. Para o nível de mestrado, defende-se que pelo menos o desenho do produto e a avaliação seja etapas obrigatórias, e para o nível do doutorado profissional, precisaria ter uma avaliação crítica dos resultados, revisão do produto, com vistas à sua replicabilidade. Então veja que tem uma série de concepções de como se deveria se dar a pesquisa em nível profissional e como se gerariam esses produtos ou esses processos educacionais com a base da pesquisa de desenvolvimento. Tudo bem até aí? Eu peguei essa citação direta, né, desses autores aqui que são os responsáveis pelo documento depois que saiu do relatório de meio termo, né, da área de ensino, que diz o seguinte: o principal produto de um curso de mestrado profissional não é o produto em si, mas sim o processo de transformação do mestrando durante a elaboração do produto educacional. Então, gerar o produto educacional por meio daquele processo de uma pesquisa de desenvolvimento teria condições de desenvolver todas essas capacidades nesse professor que estivesse fazendo o programa profissional. Então, o mestrando, autor do produto educacional, envolve-se no processo de identificação do problema, na base de referencial teórico-metodológico consistente e coerente, reflete, propõe soluções, aborda o problema identificado, aplica, testa, retomando criticamente a primeira versão para compor a versão final, acompanhada do texto dissertativo, e isso seria suficiente para essa formação continuada em processo dos mestrados profissionais. E aí, a gente vai para a última parte aqui do seminário, que é falar especificamente sobre o Profiqui. Então, veja, temos as discussões todas da literatura, de como fazer formação de professores, de como fazer
formação de professores é, pensando no marco do Educar pela Pesquisa, formação de professores pensando a integração, formação inicial e continuada na pesquisa de maneira transversal, a ideia do que seriam os programas profissionais. Vamos ver então o que seria essa experiência, e essa eu participei desde o comecinho, né, da sua implementação, que seria a experiência Profiqui. Bom, o que é o Profiqui? O Profiqui se integra a esse grande programa da CAPES, que é o Programa de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica, chamado de PROEB. Então, a ideia do PROEB é oferecer programas de mestrado profissional para qualificar os professores que estejam na rede pública, especialmente atuando em rede. Essa é uma novidade do PROEB. Tentar articular um esforço, uma concertação nacional para ofertar mestrados profissionais para os professores que estão atuando, principalmente na perspectiva de tentar atingir aquelas metas colocadas no Plano Nacional de Educação. Esses são os objetivos, né, então, do PROEB, fazer essa formação continuada dos professores, instituir essa rede nacional de programas, valorizar a relação universidade-escola e criar essa rede de reflexão sobre o ensino público. E aí nós temos o Profiqui. Que foi, como que foi gerado o Profiqui, né? Então, o Profiqui está articulado ao PROEB da CAPES, então é financiado pela CAPES, com uma verba de custeio e mais bolsa para os professores que vão fazer o Profiqui, não é para todos, depois eu falo sobre essa questão das bolsas. E aí tem uma instituição que coordena e as instituições associadas que aderiram ao Profiqui para formar uma rede nacional de vários programas que forneceriam mestrado profissional para os professores que estão nas escolas públicas do Brasil, né, da rede da educação básica. E aqui aparece uma primeira tensão. Lá em 2014 para 2015, a CAPES precisava decidir quem seria a instituição sede e, portanto, coordenadora da rede. Havia, na época, a UNB, não sei se o Jordão lembra um pouco desse histórico, né? Em Brasília, e apareceu com muita força o Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Sociedade Brasileira de Química, à época, atuou, né, então, como cogestão desse programa. Por diversas questões políticas, de poder junto à CAPES, de tensões que surgiram no debate, o projeto da UNB foi preterido e foi escolhido como vencedor o projeto do Instituto de Química, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, então, o Instituto de Química da UFRJ ficou sendo como a instituição sede e coordenadora da rede nacional articulada a SBQ. Guardem essa informação, a gente já está caminhando para o final. Essa informação vai ser importante para a gente pensar algumas coisas da característica do Profiqui. Como está o Profiqui atualmente? 22 instituições associadas, distribuídas em todas as regiões do Brasil. As duas que estão aqui no estado de São Paulo é Unesp e USP, nós lá de Araraquara, do Instituto de Química, e Instituto de Química da USP, lá de Ribeirão Preto, a outra instituição associada. Várias outras na região sudeste, algumas na região sul, nordeste. Nós temos duas novas instituições na região norte e uma instituição na região centro-oeste. Bom, como que entra no processo, no mestrado profissional em rede? Há uma prova nacional, num único dia, feito para todas as instituições, um único edital, e nessa prova nacional há apenas questões de química. Não tem outros tipos de questões, e são só questões do tipo teste. Não tem questão dissertativa, entrevista, nada disso. Saiu a avaliação do quadriênio passado e tem nota 4, lembrando que para os mestrados a nota máxima é nota 5. Tá?
Então, é um programa bastante novo e tem uma nota considerada uma boa nota para um programa de mestrado profissional. Agora vem algumas características. O projeto vencedor, que foi o da UFRJ, ele estruturou essa matriz curricular. Outra característica dos programas em rede, a estrutura curricular, as disciplinas que são oferecidas, elas não são como nos mestrados acadêmicos, tem várias disciplinas, os professores credenciados oferecem e tal. Ela tem uma estrutura rígida. E aí todos os professores que fazem o mestrado profissional têm que fazer a mesma estrutura curricular e as mesmas disciplinas. E como que ficou a proposta vencedora? 24 créditos em disciplinas e outros 24 créditos para dissertação e fazer o produto educacional. E aí vejam, ó, primeiro semestre tem a disciplina Química 1, segundo semestre tem a disciplina Química 2, terceiro semestre tem a disciplina Química 3. Primeiro semestre aparece a disciplina Fundamentos Metodológicos da Pesquisa e Ensino de Química. Segundo semestre, Abordagens Tecnológicas para o Ensino. E aí, os seminários web, de apenas um crédito, seminário Web 1, Web 2, Web 3 e Web 4, que fazem discussões, são discussões de aspectos, vamos dizer assim, didático-pedagógicos. Ou seja, foi um programa para a formação de professores que ficou vinculado ao Instituto de Química, na área de Química, dentro do programa ProWeb da CAPES, recebendo financiamento e bolsas específicas, e tem uma formação bastante específica para a área de Química. Depois eu posso falar sobre assim, a minha opinião sobre algumas coisas, mas do projeto que existia na época, havia um projeto que ele era bastante que a gente poderia chamar de um projeto de ensino. E aí tinha aquelas disciplinas, epistemologia da ciência, história e filosofia da ciência, tal, 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 tal. E não havia disciplinas específicas de química para esses professores. E eu vejo que hoje, nessas duas propostas, tanto uma como outra acabou não fazendo um bom mapeamento. Primeiro, tem um levantamento do INEP, que muitos dos professores que estão dando aula de química na educação básica não têm a formação de licenciatura primeira da área de química. E o público que a gente tem recebido desde 2017, muitos professores, alguns vêm de universidades privadas, tal. Se a gente pensar nos saberes lá da tipologia, né, eles de maneira muito rudimentar têm um conhecimento químico sólido. Então, quando a gente pega o depoimento de professores, eles acabam elogiando muitas disciplinas de química porque acaba, vamos dizer assim, cumprindo algumas coisas que eles não teriam e essa seria uma coisa importante. Entretanto, você vê que a gente não tem praticamente nada assim mais estruturado da área de ensino, das discussões de ensino, né? Bom, Profiqui de Araraquara, então, para partir para o final. Nós estamos desde 2017. Essa é a informação que está lá no site, né? Então tem que desenvolvido a formação de alguns professores que entraram no programa, a produção de conhecimento na área de ensino de química, em contato direto com a realidade escolar. Já foram 10 dissertações de mestrado, 59 trabalhos apresentados em eventos e 10 produtos educacionais gerados, portanto, dessas 10 dissertações. Para esse ano já está acontecendo algumas defesas de outras turmas e esse número deve aumentar com a turma que está concluindo agora. Alguns exemplos desses produtos, né? Desde unidades didáticas, sequências didáticas, até alguns professores que trabalham com tecnologia desenvolvendo aplicativos e softwares mesmo, para, por exemplo, esse aqui para o ensino de geometria molecular na área de química orgânica. As publicações, se você for no site do Profiqui, são divididas em produções artística, bibliográfica, técnica e os produtos educacionais ou processos educacionais que são obrigatórios.
E aí todos eles têm que ser registrados nesse portal chamado Educaps. O Educaps é um portal de objetos de ensino, todos eles gratuitos e registrados, disponibilizados. Opa! Esses aqui são os 10 produtos que já são registrados e estão disponibilizados pelo Profiqui da Unesp de Araraquara, tá? Então tem desde aplicativos a manuais didáticos, sequências didáticas, unidades didáticas e propostas de roteiros experimentais que são desenvolvidos por esses professores. Trouxe aqui, achei que seria bem bacana, tem no nosso site e lá no canal do YouTube um depoimento de um egresso do programa. E aí depois já vou falar sobre os egressos para finalizar. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, estou aqui para dar o meu depoimento sobre o Profiqui, esse curso de mestrado profissional que tem na Unesp, em Araraquara, curso de excelência, curso do qual eu posso dizer com muito orgulho que eu sou um egresso. Foi o Profiqui que me deu a oportunidade de aprofundar minhas pesquisas na área de ensino de química, foi onde eu pude ter um contato maior com a área de pesquisa de ensino e, sem dúvida alguma, pude também aprofundar o meu conhecimento em química. A você que é professor, que é um colega da área, recomendo fortemente que você participe do programa e com certeza você terá contato com professores excelentes e vai desenvolver ainda mais a pesquisa no Brasil. Bom, esse é o depoimento do Marcos, né? Acho que tem que passar por aqui agora. Você travou. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, estou aqui para dar o meu depoimento. E aí, dois exemplos de dois alunos que eu orientei. Esse aqui é o professor Rodrigo. Ele trabalhou com uma unidade didática, trabalhou com modelagem, professor de escola pública lá da cidade de Catandu. E ele implementou e desenvolveu na disciplina de Química dos alunos do ensino médio. O trabalho dele foi bem bacana, gerou depois uma publicação, além do produto educacional dele. Essa é a Karina, ela trabalhou com alunos do ensino fundamental, dava aula de ciências, e aí para os alunos do 9º ano trabalha com química e física, e ela trabalhou com o tema de CTS, poluição da água, e fez um mestrado também muito legal, e gerou uma unidade didática. E aí, recentemente, ela também publicou um artigo que saiu na Action. Aqui exemplos de produtos educacionais que a gente tem gerado agora em grupo, no âmbito do PIBID, não, do mestrado profissional e do estágio curricular supervisionado. Tem alguns exemplos aqui. E aí, para finalizar, quais os problemas que a gente vem identificando? Primeiro, grande problema. Profiqui em nível nacional, a matriz curricular bastante engessada e uma concepção problemática e centrada no conteúdo químico. E aí, então, nós temos poucas discussões de ensino e fica dependendo bastante do orientador fazer esse trabalho junto aos mestrandos que chegam. E aí a gente entra num outro problema que é o perfil dos orientadores do programa. Como o programa está vinculado à química, muitos professores dos institutos da área da química, né, que não necessariamente são pesquisadores da área de ensino, acabam sendo orientadores também. Quando eu estava na coordenação do programa, uma coisa que eu tentei fazer, né, nós temos professores da área de ensino, professores da área de química, e sempre tentava fazer dobradinha nas orientações. Chegava a uma quantidade de mestrandos, e aí, se pegasse um professor da área de química que fosse fazer orientação, um co-orientador tinha que ser alguém da área de ensino, e assim sucessivamente foi uma possibilidade que nós atuamos. Mas se a gente olha em nível nacional, muitos dos professores que estão orientando no Profiqui não necessariamente são da área de ensino. Inclusive, por conta dessa discussão para a criação do Profiqui, que houve, vamos dizer assim, um racha, né? E que acabou ensejando a criação da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, como uma outra sociedade para tentar congregar os pesquisadores da área de ensino frente, às vezes, à ausência de espaço maior e mais destaque para os
pesquisadores da área de ensino dentro da SBQ. A formação prévia dos mestrandos, alguns, como eu já disse, não vêm necessariamente com a formação primária na área de química e precisam de uma boa base de química, inclusive até necessitam de uma base de química, eles pedem isso. Outros vêm com dificuldades de escrita, de como pesquisar na área específica, e aí nós temos outros problemas a enfrentar. Apoio institucional de autoridades educacionais locais. Aqui é um problema crônico. Apesar das ações da CAPES, junto às secretarias de educação, professores que vêm fazer o mestrado profissional, que são dos institutos federais ou até das ETECs, eles conseguem carga horária, liberação para poder fazer o mestrado profissional. Uma obrigação do mestrado profissional ou doutorado profissional é que a pessoa não pode sair da sala de aula, ela tem que continuar dando aula. Mas eles conseguiam liberação. Nas redes estaduais, quando eu era coordenador, eu pelo menos mandei uns 6 a 7 ofícios para a secretaria falando da parceria da CAPES, tal. Mas a rede estadual não libera carga horária para os professores fazerem o mestrado. Então, eles vão fazer o mestrado e vão dando um jeito de estudar no contraturno aos fins de semana para dar conta de desenvolverem a pesquisa. E isso faz com que também o Profiqui tenha um nível de evasão bastante alto. Os professores entram, começam a ver as exigências para fazer as disciplinas, gerar a pesquisa deles, produzir esse produto educacional, e alguns acabam desistindo no meio do caminho, né? A gente tenta orientar, mas mesmo assim esse é um problema crônico. Então, condições de trabalho dos professores dos mestrados, a carga horária para fazer o programa. Então, os grandes casos de sucesso de alunos que concluíram, ou eles vieram dos institutos federais ou das ETECs, ou são professores há um tempo na rede em que eles conseguem fazer aquilo que é chamado de assumir apenas 20 horas da carga horária, sem perder o cargo e tudo mais, e aí ele tem mais condições de fazer o mestrado. Mas professores que vêm na categoria O, ou são professores que ainda não passaram pelo trienal e tudo mais, eles não podem abandonar porque senão eles perdem a preferência na, na atribuição de aulas, e aí tentam fazer, e muitos são os casos de evasão. Outra coisa, autorização e condições para fazer as pesquisas. Como os mestrandos eles precisam fazer pesquisas sobre a própria prática, tem que ser na própria escola, na sala de aula deles. Só que em algumas escolas, a gestão, direção e tudo mais, não permite fazer coleta de dados, por motivos diversos. E aí ele não pode colocar uma câmera para filmar, não pode passar o termo de consentimento livre esclarecido para os pais assinarem, porque daí a direção, enfim. A gente já, desde 2017, tem visto milhões de problemas desse tipo. E a dificuldade de avaliação, registro e valorização desses produtos. Então, como eu mostrei para vocês, a gente gerou vários produtos. Quando a gente vai pôr no Lattes, não tem um campo muito bem definido, a gente põe como produção técnica. Depois, essa produção técnica desses produtos educacionais, do ponto de vista institucional das universidades, praticamente não vale nada, né, para carreira docente do professor da universidade. Registro, às vezes a gente não consegue ISBN para algumas coisas, então esse é um problema. A solução tem sido colocar no portal do Educaps, mas o portal do Educaps não gera necessariamente um ISBN, um outro tipo de registro, a não ser esse registro padrão de licença Creative Commons, tá? Então é isso, gente. Essa é uma breve apresentação aí do mestrado profissional, um pouquinho do seu histórico, e fico à disposição, Jordão, para o que for necessário. Terça-feira, às 4 da tarde, né? Coincidiu com o nosso horário de terça-feira, às 4 da tarde. Eu achei interessante isso. Vamos lá. Então, tá. Vou passar primeiro aqui, depois aqui. Enquanto isso, eu vou pegar a lista. Apresenta. Tá tranquilo.
Boa tarde, professor. Meu nome é Francisco Mateus, sou aluno do mestrado e eu tenho acho que só três perguntinhas só. Você falou dos aspectos problemáticos na formação de professores, citou três, colunas e essas colunas que você citou, acredito que ela era de uns anos atrás. E eu queria saber quais são essas problemas de hoje em dia, se você tem, junto com o seu, com o Prof. Ki, você conseguiu ver outros aspectos que são problemáticos na formação desses professores, ou se ainda continua os mesmos. E, de acordo com o que você foi mostrando também, viu que a educação ela foi evoluindo e hoje ela ainda se educa através da pesquisa, que ou mudou a forma de educar dela. E conforme você foi falando sobre produto e processo, que pode gerar um produto ou pode fazer também um processo. O produto necessariamente teria que ser uma solução, ou o processo eu poderia gerar no Prof. Key algo que eu não solucionasse uma solução, mas que eu deixasse algo amplo para que seja resolvida em outras salas de aula, como um aplicativo, uma sequência didática ou algo do tipo. Só isso. Eu acho que tem outro microfone. Bom, a gente vai. Então vamos lá. Na primeira questão, aquelas colunas lá foram uma proposta de enfoques e que, de maneira ampla, tentava identificar tradições de como se organizavam os cursos de formação de professores e como eles poderiam ser superados por uma nova perspectiva, que é essa que a literatura meio que consensual da área fala da importância de educar pela pesquisa. Do ponto de vista brasileiro, nós tivemos alguns marcos importantes, né? Tem as diretrizes curriculares nacionais de 2002, que é considerado uma grande modificação de como organizar os cursos de licenciatura, para tentar sair daquele chamado 3+1, né? Faz a formação específica e só um último ano que faz algumas atividades pedagógicas e de estágio sem vínculo com as atividades dos 3 anos prévios, né? E aí depois nós tivemos a 2 de 2015, que foi considerado por muitos da área como uma das propostas de diretrizes e mais avançadas do ponto de vista de tentar estruturar os programas nessa perspectiva de um educar pela pesquisa, de profissionalização, de melhor condições de trabalho. Mas depois vocês sabem tudo o que aconteceu no nosso país, né? Desde o golpe, que a 2015 foi superada pela 2 de 2019, e agora entrou a 4 de 2024. Então, nós estamos num movimento de muita transição de legislação sobre os cursos. Então, aí tem um marco legal e como ele está ou não amparado nessa perspectiva de educar pela pesquisa. Já falei, as resoluções de 2002, 2015 estavam alinhados a essa nova proposta. Depois veio a 2 de 2019, numa perspectiva que muitos chamaram de uma perspectiva mais tecnicista, e agora a 4 de 2024, que parece que retoma alguns princípios de 2015. Esse é o marco legal. Do marco legal, aí tem um outro problema que é como chega nas universidades e as universidades, a partir desse marco legal, reestruturam os seus projetos pedagógicos de curso para você começar a formar professores numa outra lógica. Aí, como a gente fala no português bem claro, o buraco é bem mais embaixo, porque tem uma tradição instalada. Então, você tem os professores das áreas específicas, os departamentos, os professores da área de ensino. E como eu consigo, nessa briga por espaço curricular, carga horária e organização da estrutura curricular,
não necessariamente tendo um bom marco legal, vai se traduzir num curso de formação de professor que você fala, poxa, está muito bem estruturado. Entretanto, alguns levantamentos, agora da literatura mesmo, artigos, apontam que muitos cursos de licenciatura no Brasil avançaram em relação àquelas estruturas anteriores que foi denominada, né, pelo apelido de estrutura 3+1. Está totalmente integrado aquela ideia de conteúdo específico, conteúdo pedagógico, discussão acadêmica, prática de sala de aula, integrar tudo isso para uma formação pelo educar pela pesquisa? Não, não necessariamente. Isso é um processo constante, a gente tem que estar sempre batalhando para melhorar a forma de organização dos nossos cursos de licenciatura em Química. Então, esse é um primeiro movimento, e eu poderia dizer assim, do ponto de vista de legislação, avançamos consideravelmente. Alguns cursos também melhoraram muito em relação aos cursos que a gente tinha na década de 90 e comecinho dos anos 2000, mas a gente poderia dizer assim que a gente pode ter alguns casos exemplares, não seria algo totalmente espalhado como a gente tem todos os cursos de licenciatura do Brasil, a partir desse marco legal, já estruturados, avançando naquela dicotomia do passado. Deu para entender mais ou menos a ideia? Tá. A segunda questão que você fez foi só para... Sim. E- aí então, o que que a gente acaba identificando de problemas, né? E aí para ir no produto e processo. É, muitas vezes os professores que vão atuar nos cursos de licenciatura, eles são professores que têm uma formação que aí reflete no Profiqui, que é uma formação específica de pesquisador da área de química. E não necessariamente tem as discussões, as intenções propostas no projeto pedagógico de curso, que é bom. Eu vou falar sobre química analítica, né? Mas eu não posso dar a mesma aula de química analítica do ponto de vista de intencionalidade e tal, que eu dou no curso de engenharia química. E às vezes o que acontece é a mesma aula dentro do curso de licenciatura em química. Então, alguns problemas persistem, estão relacionados àqueles enfoques antigos que eu tinha apresentado e que não necessariamente vai fazendo essas integrações todas que são apontadas por essa literatura. E acaba meio que os professores das disciplinas de metodologia de ensino, instrumentação para ensino de química ou de ensino de ciências, biologia, os professores de estágio têm que tentar, mais ali nos 2 últimos anos do curso, ir resolvendo todos esses problemas de integração que até então não acontece no curso. Então, isso acaba aparecendo como uma problemática no Profiqui, que às vezes quem está como orientador é um professor de química, pesquisador de química da área dura, pode contribuir muito com conteúdo específico ali, mas não tem as discussões da área de ensino. Então, se você não tiver alguém da área de ensino ou orientando ou ajudando em todo esse processo formativo, o professor acaba vindo com muitas ideias de senso comum para a sala de aula, e o produto educacional acaba sendo um produto que não veio resultado de um processo formativo adequado. Eu quero só fazer um aplicativo para gerar moléculas com visualização 3D que o aluno dá. Primeiro que não é uma coisa nova, mas ele acaba gerando isso e fica o produto pelo produto. Isso acaba sendo um problema. Agora, sobre a ideia de processo, essa é a ideia de que não necessariamente é um produto final acabado, como uma sequência didática e tal, mas que você pode desenvolver algo na escola, como, por exemplo, dentro da área de ciências da natureza, numa escola de tempo integral, você pode desenvolver como é feito o processo de discussão das reuniões diárias na escola. Então você faz uma série de levantamentos de literatura e instala um procedimento de como se deve funcionar aquelas reuniões. Você não tem um produto especificamente, mas você instalou um processo que passa a funcionar na escola. Raríssimos casos que eu vi. Eu participei de uma banca, inclusive era lá de Pernambuco, que o professor de química era também coordenador pedagógico,
E aí ele instalou isso a partir de uma ideia de mentoria, de como que a gente faz comunidades de prática. Foi super bacana a proposta dele. Não era um produto com uma sequência didática, um software, um aplicativo, mas um processo que se instalou e ele tem isso registrado, né, descrito na dissertação dele. Deu para entender mais ou menos a ideia? Não, deixa eu só fazer um comentário, achei bem legal, depois vou passar para você. Esse, então, a possibilidade de desenvolver processos, né, como objetos, né, além da dissertação, levou à própria formação de professores e não necessariamente a. Porque o que eu tenho visto como produto educacional, fundamentalmente, são produtos, ou seja, objetos que são levados para a situação prática de sala de aula, a situação, né, concreta da sala de aula. Então, esses processos também têm repercutido na própria formação de professores, ou pelo menos esse que você citou, né, que você conhece. Assim, são muito mais raros. O mais comum é esse produto que já é bem mais conhecido. Mas dependendo de quem é o orientador e dependendo de qual é a situação que está o aluno, pode gerar esses tipos de processos também, né? Olá, professor. Sou o Rodrigo, estou fazendo mestrado na área de ensino de física. E eu queria fazer uma pergunta relacionada a o que leva o professor de escola pública a fazer esse mestrado profissional. Porque imagino que a ideia não é ele sair dessa profissão, ir para dar aula em outro lugar, ou subir de cargo, não sei, fazer alguma outra coisa, é manter ele na mesma escola, só que dando aula com outra qualidade. O que que leva ele a fazer esse mestrado? É a questão do salário ou seria outra questão? Ótima pergunta, uma ótima pergunta. Assim, é, Tava